finalmente eu estou conseguindo gravar esse vídeo. Já faz dias que eu tô me programando pra isso, mas sim, pra acontecer alguma coisa. Mas hoje estou aqui, então vamos lá. Hoje o vídeo é de perguntinhas. Eu pedi lá no Snap, no Instagram, pra vocês deixarem perguntinhas sobre isso. Perguntinhas sobre o que vocês quisessem saber da minha vida pessoal, profissional, enfim, qualquer coisa. E também aproveitei para expandir essas perguntinhas lá no nosso grupo de leitoras do Facebook. Aliás, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo de leitoras por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, tá bom? Gente, vai cair uma chuva. Espero que essa chuva aguarde eu terminar esse vídeo. Então, a primeira perguntinha, quem mandou foi o meu amigo Fábio. O Fábio perguntou lá no Snapchat o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. E Fábio, essa é muito fácil de responder, né, amigo? O que veio primeiro? O ovo, claro. Veja só os dinossauros. Os dinossauros nasciam de onde? Gente, tá difícil hoje. Os dinossauros nasciam de onde? Dos ovos, não é mesmo? Então é óbvio que os ovos vieram antes da galinha. A próxima perguntinha é da Vânia, uma leitora que já acompanha a gente faz um tempão. Ela escreveu: eu acompanho vocês desde 2011 e não entendi até hoje como você e a Dai são amigas morando em cidades diferentes. Desculpa se vocês já responderam antes, mas eu não sei. Um beijo pra você, Vânia. Então, acho que a gente nunca comentou sobre isso mesmo. Mas eu vou falar bem resumido assim, porque eu acho que é legal a gente gravar um vídeo sobre isso quando a gente estiver juntas, né? Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu morei em São José dos Campos por 5 anos. Então foi nesse período que a gente acabou se conhecendo. Na verdade, a gente se conheceu através dos nossos ex-namorados. Pois é, vejam bem quem disse que ex-namorado não serve pra nada, né? O meu namorado da época estudava com ela e o namorado dela da época estudava comigo. Então a gente sempre se esbarrava, se encontrava no shopping, mas a gente só falava oi, tudo bem e tal. A gente sabia quem a outra era, sabe? Eu sabia quem era a Dai sabia quem era eu, mas a gente não conversava. Essa amizade acabou surgindo depois pela internet, mas um dia a gente conta melhor sobre isso. Mas a gente se conheceu através dos nossos ex-namorados em São José dos Campos, porque eu morava lá, tá bom? Outra perguntinha, também é de uma leitora que já acompanha a gente há um tempão, que é da Gabriela Marques. Um beijo, Gabi. Ela perguntou: como você conheceu seu noivo? Quando e por que você decidiu assumir seus cachinhos? Então vamos lá, são 2 perguntinhas. Gente, mas vocês são curiosas com esse negócio de como conheceu quem, né? Mas vamos lá. Eu conheci o meu noivo na van indo pra faculdade. A gente ia na mesma van, a gente estudava na mesma faculdade e foi assim que a gente se conheceu. Mas, claro que tem alguns poréns no meio dessa história. Mas eu também quero gravar um vídeo de como a gente se conheceu e tudo mais, como aconteceu o nosso namoro. E mais pra frente vocês vão ver aí no canal, tá bom? E quando e por que você decidiu assumir os seus cachinhos? Então, quem acompanha o blog faz tempo sabe, né, que eu tinha um cabelo liso, só fazia chapinha e tudo mais. Até que chegou um momento que o meu cabelo tava assim, sabe? Ele tava pedindo socorro, porque veja bem, eu fazia chapinha quase sempre que eu lavava o cabelo e eu pinto, né? E eu pinto o cabelo também, então eram 2 agressões pros fios e eles já não estavam aguentando mais. Fora que quem é ruiva sabe que o calor do secador, da chapinha, acabam desbotando ainda mais a cor. E né, já é tão difícil conseguir chegar no ruivo e ficar com ele desbotando ainda mais rápido, é um saco. E aí eu aproveitei que, tipo, era um verão, eu lembro, acho que foi verão de 2013. Eu sei que foi no final de ano, assim, eu resolvi largar a mão da chapinha e comecei a assumir meu cabelo como ele era. Só que no começo não foi muito fácil não, tá? Ele não era como ele é hoje, porque hoje já faz muito tempo que eu não faço mais chapinha, escova, enfim. Os cachos demoraram bastante pra se formar, pra voltar à forma original, né? Então rolou um processo aí de paciência também. Mas basicamente foi por isso, porque meu cabelo tava judiado e pedindo socorro. Mas hoje é até engraçado, porque eu olho as minhas fotos de cabelo liso e tipo, meio que não me reconheço, sabe? Sou muito mais o meu cabelo como ele é agora. Mas se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários do vídeo
Eu posso gravar um vídeo contando como foi essa transformação, não, né? Essa transição do liso pro cacheado, como foi a minha adaptação. Enfim, eu acho que é até bem legal da gente conversar sobre isso. A Paty França, que é outra queridona que tá sempre por aqui, um beijo, Paty, fez algumas perguntinhas referente ao blog e tudo mais. Então vamos lá. Como você mantém ou busca inspiração para posts no blog? Então, Paty, isso vai muito de dia, na verdade, sabe? Eu não fico buscando, pesquisando o que eu vou postar no blog, vai muito mais do que eu tenho vontade, do que eu gosto, sabe? Se eu vejo uma coisa legal no meu dia a dia, se eu vi uma matéria legal na TV, se eu tô vendo uma revista, sei lá. Qualquer coisa ao nosso redor pode servir de inspiração, entendeu? E, por exemplo, a questão de resenhas. Eu sempre pego que eu ainda não fiz a resenha no blog pra mostrar pra vocês, entendeu? Que eu acho interessante e relevante. Eu, particularmente, prefiro mostrar pra vocês as coisas que funcionam, sabe? Não curto muito fazer resenha negativa. Aquela coisa, né? Não é porque não funcionou comigo que também não vai funcionar com você, entendeu? Por isso que eu acho essa história de resenha negativa um pouco complicada. Mas, basicamente, a inspiração é tudo que tá ao nosso redor mesmo. Eu não saio buscando, assim, feito uma louca, ai meu Deus, o que eu vou postar hoje, sabe? Se não rolar a inspiração, eu simplesmente não posto. Simples assim. A Paty também perguntou, como vocês se organizam na divisão de tarefas e responsabilidades do blog? Dias de postar, atualizar redes sociais, etc. Então, eu e a Day, a gente é muito tranquila com relação a isso, sabe? Cada uma posta quando quer, se quiser, não temos assim um cronograma certinho. Agora, pros vídeos, sim que a gente tá pensando numa programação, quem vai postar qual dia, enfim. Mas a gente não tem aquela história de tipo, você vai postar tal coisa, tem que ser tal dia, tal horário, entendeu? A gente é bem livre. Agora, com relação a atualizar as redes sociais, não tem também, assim, nada fixo definido, sabe? No Facebook eu acabo postando mais e no Instagram a gente reveza, sabe? Posta quando dá vontade, quando tem post novo, enfim. Também não tem nada tipo assim, você fica responsável pelo Instagram, você fica responsável pelo Facebook, você fica responsável por responder e-mail. Não é assim, sabe? Que funciona tudo em conjunto e se uma vê alguma coisa diferente, sempre fala pra outra, sabe? Então é mais ou menos assim que funciona. Não é nada muito criterioso, não. A Bianca Bugarelli também mandou uma perguntinha. Um beijo, Bia, obrigada por participar sempre. Ela perguntou, você tem vontade ou pretende sair de Araras? Tipo, morar em cidade grande ou gosta do interior? Então, gente, resumir pra vocês. Eu nasci em Campinas, morei lá por volta de uns 8 anos, depois eu mudei pra cá. Sei lá quantos anos que eu passei aqui, uns 5 anos, acho que foi mais ou menos isso. Depois, meu pai estava trabalhando em São José dos Campos e a gente resolveu ir pra lá. Então foi a família inteira morar lá em São José dos Campos, a gente passou uns 5 anos lá e a gente acabou voltando aqui pra Araras, onde a gente já está desde 2008, eu acho. Então eu já morei em cidade pequena e em cidade maior, né? Eu não tenho problema nenhum de mudar de cidade, se amanhã ou depois meu noivo precisar se mudar por conta de trabalho ou sei lá, qualquer coisa, eu vou com ele, obviamente. Mas assim, eu não moraria em São Paulo. Poderia morar, tipo assim, nas cidades ao redor, sei lá, mas em São Paulo eu não me vejo morando. Porque é uma cidade muito estressante, muito caos, enfim, não é pra mim, entendeu? Eu gosto de, por exemplo, cidade grande com cara de interior, como é, por exemplo, São José dos Campos. São José é uma cidade bem grande, mas ela mantém aquela cara de cidade no interior, então isso eu acho legal. Mas, por enquanto, não pretendo mudar daqui, não. A Natália Costa, um beijo, Nath, obrigada por todo o carinho sempre. Ela perguntou, conta também como você conheceu o seu noivo e como foi o pedido de casamento. Então, como eu conheci ele, eu já contei pra vocês, né? E o pedido de casamento. Então, vamos lá, a gente tava num casamento, então, basicamente, ele me pediu em casamento em outro casamento. A gente tava lá no meio da cerimônia e tal. Aí, era no dia 14, foi no dia 14 de novembro que ele me pediu em casamento. E todo dia 14 é tipo o nosso mêsversário de namoro, então a gente sempre fala, mais um mês junto, né, e tá lá. Aí ele veio com essa história.
Ah, então, né, dia 14, mais um mês juntos e tudo mais. Eu peguei e falei assim, né, agora já são 4 anos e 9 meses juntos, né? Aí ele pegou e falou assim, então, e que tal se a gente zerar essa contagem e começar a contar de outro jeito? Aí eu fiz aquela cara de tipo, hã? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, você quer casar comigo? Aí eu entrei em choque, né? Paralisei. Porque assim, eu não esperava que ele fosse me pedir em casamento, tipo assim, lá naquele dia, naquele momento, né? Tipo, a gente já tinha planos de casar, mas eu não sabia quando é que ele ia me pedir em casamento, né? Então, eu tipo, paralisei assim e eu comecei a dar risada. Coitado. Comecei a dar muita risada, porque quando eu fico nervosa, é a primeira coisa que eu faço dar risada, gente. Aí eu dei risada e ele ficou me olhando com aquela cara de tipo, tá, mas e aí, né? Você aceita ou não aceita? Aí eu falei que claro que eu aceitava, né? E blá blá blá. Mas foi basicamente isso. Se vocês me perguntarem, Mari, e aí, você chorou? Não, eu só dei muita risada mesmo. Super romântico, né? Mas é o que, né, gente? Eu não esperava, fiquei nervosa, dei risada. E ele quase caiu duro pra trás porque eu não respondia pra ele, coitado. Mas foi. Outra perguntinha. A Ariane Satellos, um beijo, Ari. Ela perguntou, como resolveu ter o próprio negócio? Calma. Como resolveu ter o próprio negócio? E como organiza o seu dia? Então, eu na verdade não resolvi ter o meu próprio negócio, ele simplesmente aconteceu. Vou explicar pra vocês. Eu trabalhava numa agência de publicidade já fazia alguns anos. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a pegar uns freelas por fora pra fazer à noite, enfim, né? Até que chegou um momento que o que eu ganhava com os freelas tava dando bem mais do que eu ganhava com o meu trabalho, entendeu? Então foi um momento que eu tive que escolher, tipo assim, e agora? Eu continuo no meu emprego ou eu sigo outro caminho? Então eu resolvi seguir outro caminho, porque assim, essa jornada dupla tava me deixando muito cansada e também tava atrapalhando o meu outro trabalho, porque às vezes eu ficava levando coisas de casa pra fazer lá. Enfim, não é muito legal isso, né? E aí eu tive que fazer uma escolha, sabe? Foi um momento decisivo que eu falei, ou vai ou racha. Então conversei aqui em casa, conversei com os meus pais, conversei com meu irmão, conversei com meu namorado e a gente viu que era o momento de criar novos horizontes e tentar alguma coisa assim diferente, sabe? Então foi aí que eu comecei a ter o meu próprio negócio. Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho mais sobre essa história de empreendedorismo, como foi abrir uma empresa, enfim, todas as partes burocráticas e sobre você ter metas, focar e não desistir, vocês me falam que vai ser super legal gravar um vídeo assim também. E ela também perguntou como eu organizo o meu dia. Então, pra quem não sabe, eu trabalho em casa, né? Acho que já deu pra perceber. Assim, não é muito fácil trabalhar em casa. Tem gente que acha que é oba-oba, né? Vamos trabalhar em casa, vamos dormir e acordar a hora que quiser. Só que não. Tem dias que eu trabalho até muito tarde, porém tem dias que eu tô mais tranquila, né? Eu sempre tento acordar mais ou menos no mesmo horário. Eu acordo, vejo tudo que eu tenho pra fazer no dia e listo todas essas coisas e vou fazendo por ordem do que eu acho que é mais importante. E é assim que eu vou organizando os meus dias, sabe? Eu tenho várias planilhas de controle de trabalho, do que eu tenho que entregar primeiro, enfim. Sem essa parte de organização, meu dia não ia render nada. Eu digo isso porque eu já tive uma fase de não ser organizada e não foi nada legal. Então eu digo que eu aprendi a ser organizada assim, ó, a duras penas, sabe? Hoje eu sou até meio cri-cri com essa história de organização. Então, basicamente é assim que eu organizo meu dia. Eu listo tudo que eu tenho pra fazer e vou fazendo por ordem de prioridades mesmo. Tem dias que eu consigo cumprir tudo, mas tem dias que, infelizmente, não dá, né? Então é assim que eu faço. Mas como eu falei, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, eu gravo um outro vídeo pra vocês só sobre isso, tá bom? A Bárbara Salles perguntou, um beijo, Bárbara, como decidiu que iria fazer design gráfico? Então, na verdade, eu acho que eu meio que sempre soube o que eu queria fazer, mas eu não sabia o nome disso. Dá pra entender? Eu comecei a mexer no computador desde muito cedo e desde sempre eu gostei dessa parte de
edição de imagem, de criar as coisas e tudo mais. E confesso que eu tinha medo de fazer esse tipo de faculdade porque eu não sabia se isso me traria realmente algum futuro, né? Dinheiro, no caso. O meu pai não curtia muito a ideia, meu pai queria que eu fizesse, sei lá, engenharia, qualquer outra coisa que, né, desse um dinheiro melhor pra filha dele. Mas minha mãe me apoiou e eu acabei fazendo o design gráfico mesmo, e eu acho que eu não podia ter feito uma faculdade melhor. Eu não sei dizer pra você quando foi que eu decidi fazer design gráfico, sabe? Foi uma coisa que eu sempre tive assim comigo. Eu queria mexer, eu queria trabalhar com computador, com essa parte de edição de imagens no Photoshop e tudo mais, mas eu não sabia como isso se chamava e que era possível trabalhar com isso, entendeu? Sei lá, foi assim. Meio confuso, né? Mas espero que tenha dado pra entender. E a última perguntinha da Laisa Souza. Eu não sei se é assim que fala seu nome, Laisa, desculpa se não for, tá? Ela falou: você tem uma cara de novinha, Mari. Minha pergunta é: como lidar com a pressão da sociedade de ser linda, depois ser magra, casar, ter filhos, ser realizada profissionalmente? Esse tipo de coisa. PS. Como comer aquelas delícias sem engordar? E disposição pra academia. Beijão. Um beijo, Laisa. Então, gente, essa história de pressão da sociedade é um grande saco. Primeiro porque já é tão difícil ser mulher, né? Ter TPM, ter cólica, menstruar, sair na rua e ficar aguentando um monte de cara chato, te encher do saco. E você ainda tem que ser perfeita, né? Tem que ser a Mulher Maravilha, né? Não é fácil, mas eu vou ser bem sincera pra você. Eu não fico nessa noia de ser a mulher perfeita, porque eu não sou. E eu nem teria saco pra isso. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, eu sofro de ansiedade, gente, sério, é um problema muito grande isso na minha vida. Então, se além das coisas que eu já tenho aqui dentro de mim, eu ficar me preocupando com o que a sociedade espera de mim, vixe, aí sim que eu fico louca e não consigo ir pra frente. Então eu acho que o importante é você focar no que você pode fazer de melhor e no que você acha que é o melhor pra você, não o que é melhor pra sociedade, entendeu? É claro que eu gosto de me cuidar, gosto de me olhar no espelho e me sentir bonita, mas não pros outros, não porque a sociedade quer isso de mim, mas por mim mesmo, entendeu? Então eu acho que é isso. E a outra pergunta é de como comer aquelas delícias sem engordar e disposição pra academia. Então, gente, eu amo comer. Quem me acompanha no Snap ou no Instagram sempre vê fotos gordinhas, né, de comidas gordinhas, porque, gente, sério, eu amo comer. E a questão de continuar magra, não engordar, é pura genética, porque se eu fosse engordar realmente tudo que eu como, eu não estaria cabendo nessa tela, gente. Sem brincadeira. E a parte da disposição pra ir na academia, não sei, porque não tá tendo, não tá rolando essa disposição ultimamente. Essa história de casamento, gente, tá me deixando tão doida que acaba não me deixando com vontade pra mais nada, sabe? Eu ando muito desmotivada pra ir na academia. Eu quero muito encontrar alguma outra atividade física que me dê prazer novamente, sabe? Porque a musculação não tá me dando isso, ela já me deu. Mas hoje em dia, se eu vou na academia é por puro peso na consciência, por pura obrigação. Tipo assim, eu tô pagando, então tenho que ir. Então eu quero muito encontrar alguma outra coisa que me deixe feliz novamente de fazer atividade física, né? Tomara que eu encontre logo. Então foram essas as perguntinhas. Tiveram algumas meninas que me mandaram perguntas no Snap por vídeo, porque eu acabei esquecendo de falar que era por texto. E meninas, me desculpem, mas eu não consegui responder as em vídeo. Primeiro porque eu acabei perdendo o vídeo, e segundo porque eu ia ter que assistir o vídeo aqui e responder, enfim. Ia ser a maior confusão, mas quem sabe da outra vez eu não faça as perguntinhas por vídeo no Snap, né? Então é isso. Desculpem de novo se o vídeo ficou longo, porque eu falo muito, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, a gente sempre posta por lá as novidades, as coisas que acontecem na nossa vida, no Snap, no Instagram, enfim. É por lá que a gente acaba dividindo mais a nossa vida mesmo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de perguntinhas, deixa o joinha de vocês aqui. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa referente ao que a gente conversou aqui no vídeo, fiquem super à vontade pra perguntar o que quiserem aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? E se você chegou nesse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom?
Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!